Caminha para o final em Brasília a mais circense das comissões parlamentares de inquérito já feitas pelo Senado Federal. Aliás, devemos aqui pedir desculpas ao povo circense, aos empreendedores, aos artistas, montadores, familiares e afins. Vamos usar o termo a mais atrapalhada das CPIs que já existiu em nosso Brasil. Chamar aquela CPI de circo, aqueles senadores de palhaços, é ofender sem perceber a esta categoria de trabalhadores que merece o nosso total respeito. O circo, tal como conhecemos desde o começo da história, diverte e, claro, revigora a alma, produz alegrias, fazendo brotar sorrisos nas crianças inocentes e até mesmo em nós adultos. Seus articuladores, alguns bastante manjados na política nacional, justificaram oficialmente sua criação como que para investigar omissões e irregularidades nas ações do governo Jair Bolsonaro durante a pandemia que começou em março do ano passado. Com essa desculpa, sob a desconfiança nacional, foi criada em 13 de abril de 2021 e oficialmente instalada no Senado Federal em 27 de abril deste ano. Depois foi prorrogada por mais 3 meses a partir de 14 de julho último. Pelo calendário, a investigação deve ser concluída e o relatório final deve ser apresentado até 5 de novembro próximo. O ambiente político do país, naquele momento de criação da CPI, sob os olhos do povo brasileiro, de nós, era de indignação e perplexidade, porque a oposição política irresponsável e inconsequente insistia em atribuir ao presidente toda a culpa das mortes pelo Covid-19. Quero lembrar às pessoas que nos assistem, lá no começo, comércio, restaurantes, fecha tudo, destruiu, claro, todos os empregos. Aquela política do fique em casa, a economia, nós vamos ver depois. Político genocida que falava isso, presidente genocida. Lá no começo, o STF interviu, tudo indica, desnecessariamente e afastou o presidente de suas atribuições no comando da CPI. Delegou poderes a governadores e prefeitos e escancarou as portas para o desastre que estamos assistindo em todo o país. Corrupção, desvios, bandalheira de todo tipo, afrontando o país e também a honra nacional. Quero lembrar a vocês que vem aí o passaporte da vacina. É isso mesmo. Essa vacina vai criar uma geração de escravos, esse passaporte, essa obrigação de ter o passaporte para você entrar em restaurantes, entrar em supermercado, entrar em casa de shows. Você vai ser obrigado a ter o passaporte da vacina, que ela é experimental até então. Médicos falam isso, médicos que estão no combate à pandemia desde o início desse problema que afronta o Brasil, em março de 2020. O que vimos foram alguns poucos pilantras enriquecendo às custas da dor das famílias, amigos e órfãos. Assim, enquanto bandidos foram protegidos, milhares de brasileiros morriam por falta de seriedade no trato com a pandemia. A história há de registrar, item por item sim, quem é o verdadeiro genocida, quem enganou, quem roubou, quem negou a vida ao cidadão comum, contaminado pelo vírus ao impedi-lo de se tratar no começo da doença. Muitos recorreram ao tratamento inicial e sobreviveram. É como se voltar agora contra nossas mães, também nossos avós, né? Contra a cultura milenar no uso de medicamentos caseiros, de ervas do quintal, para nos salvar de tantas infecções e doenças. É como a gente fechar os olhos e falar bem assim: não, vovó, aquele chazinho, ele não vai ajudar a gente não. E sempre ajudou. Os filhos sempre foram tratados dessa forma. Por isso, esse discurso é genocida e assassino pela velha imprensa, por políticos que, na verdade, não têm compromisso nenhum com a vida. Indiciaram governadores nessa CPI envolvidos em falcatrua, pilantragem. Não. Indiciaram a quadrilha do consórcio Nordeste? Também não.
pois a CPI caminha para o término de forma melancólica, triste. Começou altiva, revanchista, claramente interessada a prejudicar o presidente da República e proteger os verdadeiros responsáveis pela extensão da pandemia. E vai terminar envergonhada, de cabeça baixa, fazendo de conta que cumpriu o seu papel. Não importam provas, nem evidências. O negócio é atacar o presidente da República. Agora o senador Renan Calheiros, relator da CPI, relata um mal-estar entre ele e o presidente Omar Aziz no comando da comissão. Eu penso aqui que pode ser uma cortina de fumaça, com certeza, para dissipar as atenções do fracasso total que construíram perante olhares perplexos da nossa sociedade. Quem vai acreditar em rompimento entre os comandantes da CPI agora? Você acredita? Agora no final? Já não basta terem ganhado a antipatia do povo brasileiro, já não basta terem aumentado o descrédito da política perante o país. Agora vem um teatrinho mambembe para justificar o injustificável. Até o presente momento, a comissão produziu nada de credibilidade, apesar do apoio pesado que recebeu da chamada grande imprensa. Para mim, é pequenininha. Com essa atrapalhada, o Senado, tão relevante para o país, perde com a CPI. A nação brasileira também perde. Senadores são eleitos para atuar como representantes dos estados, sim, mas são parlamentares também. Aqui eu sugiro uma reflexão até mesmo sobre o papel que os nossos 3 senadores desempenharam nessa CPI, ou melhor, ao longo dessa legislatura. Eu fico por aqui, entristecido com uma CPI que tinha tudo para dar certo, pegar os verdadeiros bandidos da nação.